Você, adventista, tenha coragem e encare a realidade. Urgente, pare agora e ouça o que você precisa saber. Chega de enrolação. O tempo está se esgotando e é hora de encarar a realidade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está desprezando os conselhos diretos de Deus, dados através de Ellen White. Isso é mais do que grave, é alarmante. Não estamos lidando com sugestões humanas, mas sim com luz direta vinda do trono de Deus, que está sendo tratada com total indiferença e desprezo. Deus, em sua infinita misericórdia, nos entregou uma mensagem clara por meio de sua serva. E o que vemos hoje? Uma igreja acomodada, mais interessada em seguir as tendências do mundo e abraçar comportamentos prejudiciais à saúde do que em viver os princípios eternos que nos foram dados. Onde está o fervor pela verdade? Onde está a reforma que Deus exigiu? É hora de parar de fugir dessa realidade e enfrentar o fato de que estamos à beira de um colapso espiritual. A luz menor aponta para a luz maior, e Ellen White sempre destacou a Bíblia como fundamento da verdade. No entanto, em sua misericórdia, Deus nos deu mais orientações por meio dela, porque ele sabia que precisaríamos de mais clareza nestes últimos dias. Ela mesma declarou: "Sou apenas um instrumento, uma caneta nas mãos de Deus." Carta 89, 1905. E nós estamos desprezando esse instrumento. Vamos direto ao ponto. A Bíblia diz claramente que o corpo é templo do Espírito Santo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Como podemos desprezar um templo que pertence a Deus? Como podemos continuar enchendo esse templo com alimentos prejudiciais, bebidas intoxicantes e vícios? Ellen White faz um alerta de maneira clara em seu livro Conselho sobre o Regime Alimentar. Ela diz que intemperança de qualquer tipo embota as percepções morais, e o pecado deixa de parecer pecaminoso. Olha o perigo. É chocante ver que a reforma de saúde, que foi uma das mensagens centrais que Deus deu a esta igreja, está sendo tratada como algo opcional, uma mera recomendação. Não, meus irmãos. Isso é mandamento do Senhor. Ellen White foi clara. O regime alimentar tem muito que ver com a disposição de receber ou não a palavra de Deus, a ciência do bom viver, página 310. Ainda assim, muitos de nós ignoramos, fazemos pouco caso e seguimos nossos próprios apetites. E ainda mais, ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral, Review and Herald, 25 de janeiro de 1881. E quanto ao vestuário? Onde está o espírito de modéstia e simplicidade que Deus nos chamou a viver? Minhas irmãs, pelo amor de Deus, calça leg só se for com uma saia por cima. Esse tipo de calça te deixa nua, mostra todo o desenho do seu corpo, inclusive as partes íntimas. Meu irmão, essas calças apertadinhas que Satanás desenhou para os servos dele não devem ser usadas jamais por um servo de Deus, é indecente e imoral. Não combina com aquele que está se preparando para ir morar no céu com Cristo. A Bíblia nos adverte, da mesma forma, que as mulheres se vistam com modéstia, com decência e discrição, não com tranças nos cabelos, nem com ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10. Isso não é um conselho opcional, mas um princípio de vida cristã. Ellen White reforça isso ao dizer: o vestuário dispendioso absorve os recursos que deveriam ser colocados no tesouro de Deus. Causa uma paixão pela ostentação, que destrói o desejo de fazer boas obras. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 634. Irmãos, estamos sendo tragados pelo espírito deste mundo. Em vez de sermos um povo peculiar, separado para Deus, estamos tentando nos encaixar. Queremos ser aceitos, queremos ser vistos como normais diante dos olhos da sociedade, mas esquecemos que a palavra de Deus nos chama a ser diferentes, um povo distinto. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, segunda carta aos Coríntios capítulo 6, verso 17. Agora, deixe-me ser bem claro, desobedecer aos conselhos que Deus nos deu através de Ellen White é rebeldia contra o próprio Deus. Não podemos tratar com desprezo as mensagens que nos foram dadas. Quando negligenciamos a reforma de saúde, quando ignoramos os princípios de simplicidade e modéstia no vestuário, estamos desprezando o próprio Deus. Não é um mero conselho de Ellen White não, que tanto faz eu seguir ou não, como dizem alguns displicentes. Ellen White advertiu: os que recebem a luz e não a seguem, caminharão em trevas,
Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 120. E é exatamente isso que estamos vendo hoje, uma igreja que está se afastando cada vez mais da verdade, porque tem rejeitado a luz que Deus deu. Por acaso você se lembra de alguém que rejeitou os conselhos divinos e se deu bem? Diz para mim. Amados, precisamos de arrependimento. Precisamos de uma reforma profunda. Ellen White clamou pela necessidade de um reavivamento genuíno, a necessidade de uma reforma total. Não pode haver nenhuma reforma genuína a menos que ela seja efetuada na vida espiritual, na saúde e no vestuário. Conselho sobre regime alimentar, página 30. Se continuarmos a seguir o caminho da indiferença, sofreremos as consequências, tanto espirituais quanto físicas. A pergunta que precisamos fazer é: vamos continuar rejeitando o que Deus nos deu? Vamos continuar ignorando esses conselhos e fingindo que estamos em boa posição diante de Deus? Ou vamos nos humilhar, confessar nossos pecados e buscar a reforma que Ele deseja para nós? A hora é agora. O juízo está às portas. Deus está chamando seu povo para retornar à obediência completa. Vamos rejeitar os desejos carnais, as modas do mundo e o consumismo que nos afasta da simplicidade de Cristo. Vamos cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, e adotar o estilo de vida que reflete a luz divina. Quando escolhemos ignorar os conselhos divinamente inspirados sobre saúde e vestuário, estamos cometendo um ato deliberado de desobediência contra a luz que Deus nos deu. Não é apenas uma questão de estilo de vida, é uma questão de espiritualidade e fidelidade. Ellen White nos advertiu que os que recebem a luz da reforma de saúde e a negligenciam estão rejeitando a luz. Conselho sobre regime alimentar, página 25. Como podemos esperar a aprovação de Deus quando nos recusamos a viver de acordo com suas orientações claras? Deus não é passivo em relação à nossa indiferença. As consequências são graves, não apenas em termos físicos, mas espirituais. Na Bíblia, Paulo nos ensina que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 aos Coríntios 3, verso 17. Ao negligenciarmos os princípios de saúde e modéstia, estamos profanando o templo do Espírito Santo, que é nosso corpo. Cada pedaço de comida não saudável, cada roupa que reflete o mundo ao invés de Deus, cada escolha que vai contra a luz recebida, está minando nosso relacionamento com o Criador. A desobediência não é uma questão de ignorância, é uma questão de rebeldia. E o que a Bíblia nos ensina sobre rebelião? A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Primeiro livro de Samuel 15, verso 23. Quando desconsideramos a luz, estamos nos colocando no mesmo nível daqueles que deliberadamente rejeitam a verdade. E Ellen White nos avisa que uma rebelião contra a luz é mais severamente punida do que qualquer outra coisa. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 354. O distanciamento dos conselhos de saúde e vestuário é um reflexo claro de que muitos dentro da Igreja Adventista estão rejeitando a reforma. Quando falamos de reforma, não estamos falando apenas de uma mudança de hábitos, mas de uma transformação de caráter. Ellen White escreveu: a reforma de saúde está intimamente ligada à mensagem do terceiro anjo, como a mão está ao corpo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 486. Desobedecer a esses princípios é afastar-se da missão de pregar a verdade presente ao mundo. Veja como o povo de Israel, quando rejeitou a luz de Deus, se afastou progressivamente de sua presença. Deus os havia chamado para serem uma nação santa, distinta das demais, mas, ao negligenciarem os mandamentos e se assemelharem às nações pagãs ao redor, perderam sua identidade espiritual. Hoje, quando desobedecemos à luz de Deus sobre saúde e vestuário, também nos afastamos da reforma que Ele nos chama a seguir. Estamos nos assemelhando ao mundo ao invés de sermos um povo peculiar. Jesus advertiu que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3, verso 19. O que isso diz sobre aqueles que escolhem ignorar a reforma? Estão escolhendo as trevas, mesmo sabendo a verdade. Ellen White nos lembra: quando o homem faz da verdade de Deus uma mentira pela sua prática, está colocando seu destino em perigo eterno. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 408. A Igreja Adventista foi chamada para ser a luz do mundo, mas quando desconsidera os conselhos de saúde e vestuário, ela perde seu poder espiritual e sua credibilidade como testemunha de Deus. Ellen White deixou claro: quando professamos crer na reforma de saúde e praticamos ao contrário, estamos negando a verdade. Conselho sobre regime alimentar, página 37. Essa hipocrisia não apenas nos enfraquece espiritualmente, mas prejudica nosso testemunho para o mundo. A perda do poder espiritual ocorre quando nos afastamos dos princípios de Deus.
Sabemos que o Espírito Santo não pode habitar em templos profanados. Quando a igreja deixa de ser uma defensora da verdade em todas as áreas, incluindo saúde e vestuário, ela perde sua conexão com o poder de Deus. A Bíblia nos adverte: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4, verso 4. Ao seguir o mundo, mesmo em questões aparentemente simples como alimentação e vestuário, estamos nos aliando ao inimigo de Deus. A igreja tem uma responsabilidade não apenas de proclamar a verdade, mas de viver a verdade. Quando negligenciamos os conselhos de saúde e modéstia, estamos deixando de viver o evangelho completo. O que diz Ellen White sobre isso? Ela adverte: a conformidade com o mundo, o abandono do conselho de Deus em favor dos prazeres do mundo, enfraquecerão a igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217. É inegável que os padrões da moda na igreja se afastaram das orientações bíblicas. O que é pregado de púlpito muitas vezes não se reflete no comportamento diário. Vemos cristãos entrando na igreja com vestes que mal diferenciam os santos do mundo. Por quê? Porque o mundo nos ensina que devemos estar na moda, devemos impressionar, devemos nos destacar. Essa influência destruidora não pode ser ignorada. O que acontece quando os membros da igreja desrespeitam os princípios de simplicidade e modéstia? Afastamo-nos cada vez mais do caráter de Cristo. Estamos vendo uma geração que acredita que Deus se importa mais com o coração do que com o exterior, mas esquece que o exterior é uma manifestação visível do estado interno. Ellen White escreveu: os que professam estar se preparando para a trasladação devem dar ao mundo uma representação correta do que deve ser o vestuário dos que possuem verdadeira piedade. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 525. Você quer dar um testemunho claro do seu compromisso com Cristo? Então, comece pela maneira como você se veste. Não é apenas sobre o que vestimos, mas sobre o que nossas roupas dizem sobre quem nós somos. O cristão que segue as modas do mundo está, em essência, declarando que o que o mundo oferece é bom o bastante para ele. A Bíblia nos alerta em Romanos 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando aceitamos os padrões mundanos, permitimos que nossa mente seja moldada pelos valores deste século. O vestuário não é neutro. Ele é uma declaração de lealdade. Ellen White advertiu: o orgulho e a ambição mundana podem fazer o coração endurecer-se contra o Espírito de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 362. Cada vez que vestimos roupas que chamam a atenção para nós mesmos, nos afastamos de Deus. A nossa modéstia, por outro lado, testemunha de uma vida de submissão e obediência a Cristo. Lembre-se, querido ouvinte, não estamos falando de meros detalhes superficiais. Estamos falando de um reflexo do coração e da alma. As roupas que vestimos são um símbolo do nosso compromisso com Deus ou com o mundo. Elas podem glorificar a Deus ou atrair os olhares para nós mesmos. Qual vai ser a sua escolha? Em tempos de apostasia crescente, não podemos mais tolerar a descaracterização dos princípios divinos. Está na hora de voltarmos aos conselhos de Deus, aos ensinamentos que foram deixados para nossa salvação, e isso inclui o vestuário. Como cristãos, somos chamados a ser uma luz no mundo, e isso deve transparecer desde o que vestimos até como vivemos nossas vidas. Pense na Igreja Adventista. Que testemunho ela está dando quando seus membros se alimentam de forma errada, vestem-se sem modéstia e abandonam os princípios de saúde? A Igreja perde o poder espiritual e sua voz como povo peculiar de Deus. Não somos chamados para sermos iguais ao mundo. Em vez de ser uma luz, tornamo-nos sombras do mundo. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, declara que a Igreja perde seu poder quando permite que o mundo a molde, em vez de moldar o mundo de acordo com a verdade de Deus. E mais, a negligência da reforma de saúde é um pecado, e o mundo está observando. Conselho sobre o regime alimentar, página 453. Quando a Igreja falha em dar o exemplo, o mundo não vê em nós nada de diferente. O poder de Deus é retirado, e nossa missão fica comprometida. É por isso que tantos estão frios na fé, sem discernimento espiritual, sem poder no testemunho. Como a Igreja pode pregar a verdade enquanto seus membros vivem em rebelião silenciosa contra os princípios divinos? Quando você cuida do corpo, está mostrando reverência ao Criador. O cuidado com a saúde e a modéstia no vestuário são expressões visíveis de uma vida consagrada a Deus. Primeira carta aos Coríntios 6, 19 e 20 nos lembra: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O que isso significa? Significa que cada decisão que você faz em relação à sua alimentação,
à sua saúde e ao seu vestuário deve glorificar a Deus. Você reflete Cristo nas suas escolhas. Ellen White nos adverte sobre o perigo de seguir as modas deste mundo. O vestuário modesto e de bom gosto deve ser uma expressão do caráter cristão. Testemunhos Seletos, volume 1, página 324. A modéstia não é apenas uma questão externa, é um reflexo de um coração consagrado. Quando você negligencia isso, demonstra irreverência não apenas pelo seu corpo, mas pelo Deus que o criou. Este é o momento de reflexão, o momento de escolha. Continuará você a se rebelar contra a luz que Deus deu? Ou tomará uma posição firme, reformando sua vida, seu corpo e seu vestuário, refletindo o caráter santo de Deus em tudo que faz? Lembre-se, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, verso 17. Estamos em um momento crítico da história do povo de Deus. A igreja que deveria ser a luz do mundo está se acomodando às trevas. Onde está a urgência de uma reforma profunda? Onde está a disposição para obedecer aos conselhos que Deus nos deu através de seus servos? O que vemos é uma falta de compromisso, uma conformidade com os costumes do mundo e uma rejeição deliberada das mensagens que clamam por transformação. O que estamos esperando? Que Jesus volte e nos encontre presos à nossa própria indiferença. A simplicidade foi jogada de lado. As instruções claras sobre alimentação, vestuário, adoração e saúde foram ignoradas ou tratadas como irrelevantes. Mas Deus não brinca com essas coisas. Ele nunca pediu para seguirmos o mundo. Pelo contrário, Ele nos chamou para sermos um povo peculiar, separado. Está na hora de despertar para a seriedade desse chamado. O tempo de viver uma fé superficial acabou. Não adianta falar de reforma se os líderes e membros estão mais preocupados com a aparência do que com a substância. A mudança começa com cada um de nós. Pastores, anciãos, diáconos, membros, todos precisam liderar pelo exemplo. Como podemos exigir uma igreja reformada se nossas próprias vidas estão distantes do ideal? Se ainda nos rendemos às comodidades do mundo, como esperamos que os outros sigam o caminho estreito? Uma verdadeira reforma precisa começar no coração de cada líder, refletindo em suas atitudes e em seu testemunho. É hora de cortar os laços com o pecado, com os prazeres do mundo, e mostrar o que significa ser um servo verdadeiro de Deus. Vocês acham que podem estar preparados para a vinda de Cristo sem cuidar do corpo que Deus lhes deu? Vocês acreditam que a indiferença com os conselhos de saúde e vestuário não terá consequências eternas? A Bíblia é clara. O corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, verso 19. Ellen White nos advertiu repetidamente sobre os perigos de uma alimentação imprópria, dos excessos e do vestuário indecente. Enquanto continuarmos ignorando esses princípios, estaremos nos enganando. A preparação para a volta de Jesus começa com uma mente e um corpo em harmonia com os céus. Negligenciar isso é negligenciar a própria salvação. Se o mundo olhar para nós, verá uma igreja reformada ou uma igreja conformada. O que estamos comunicando ao mundo? A verdade é que nosso comportamento como igreja fala mais alto do que nossas palavras. Quando a igreja se afasta dos conselhos divinos, especialmente no que diz respeito à saúde e vestuário, nossa mensagem de peculiaridade e separação do mundo é enfraquecida. Como podemos pregar sobre a santidade, sobre o não ameis o mundo, se parecemos iguais a eles? Nossa indiferença em relação aos princípios de Deus compromete nossa mensagem. Estamos sendo um testemunho fiel ou apenas mais uma voz no meio da multidão? A influência que o comportamento da igreja tem no mundo não se engane. O mundo está observando. Cada vez que deixamos de lado os princípios divinos, estamos dando ao mundo motivo para desacreditar nossa fé. Nossa mensagem é de peculiaridade, de separação, mas o que muitos veem é uma igreja que se ajusta à cultura popular, que relativiza a verdade para agradar. É hora de percebermos o impacto devastador que isso tem sobre o testemunho adventista. O afastamento dos conselhos de Ellen White, especialmente sobre saúde e vestuário, não é apenas uma questão pessoal, é uma questão de missão. Estamos falhando em ser uma luz para o mundo, porque estamos permitindo que o mundo apague nossa luz. Imagine o impacto que uma igreja reformada teria sobre o mundo. Se cada membro vivesse de acordo com os conselhos de Deus, se nossa alimentação, nosso vestuário, nossa adoração e nosso comportamento refletissem a verdadeira piedade e separação do mundo, nosso testemunho seria inegável. As pessoas viriam algo diferente em nós, algo que elas não encontram em lugar algum. Isso daria poder à pregação da mensagem dos últimos dias. Uma igreja reformada é uma igreja poderosa. A mensagem dos 3 anjos seria proclamada com força e poder, e o mundo não poderia ignorar. Queremos ver o retorno de Cristo,
Então devemos nos reformar. Vamos nos posicionar, queridos, suplicar a graça e o favor de Deus em nossas vidas. Dobre seu joelho se for possível nesse momento. Eu quero orar com você. Pai Santo, nos conceda licença para, em nome de Cristo, adentrarmos em sua santa presença neste momento. Tomamos nossa decisão de ouvir a tua voz e obedecer seus conselhos. Queremos, pela graça que existe em Cristo Jesus, resplandecer a tua luz e tua misericórdia para este mundo caído. Em ti, Senhor, nos tornamos fortes. E confiando na tua graça, pedimos perdão por até aqui não termos sido aquilo que o Senhor sempre desejou, e suplicar teu favor para que nos tornemos servos obedientes. Em nome de Jesus. Amém.